para que ore pela mensagem da tarde de hoje. Glória a Deus. Uma vez mais saúdo a todos capazes do Senhor. Amém. Vamos orar para Deus falar conosco. Você crê que Deus já falou com você nessa tarde? Amém. Aleluia. Vai continuar falando através da palavra. Soberano Deus, maravilhoso, bendito e eterno Pai. Aqui nós se fazemos presente, Jesus querido, nessa tarde reunido. Em Teu nome, Senhor, sabemos, meu Pai, que nós possamos ser vitoriosos, Deus. Estamos aqui porque nós temos, meu Pai, sede nas almas que estão por aí, Senhor, perecendo. Das mesmas formas, meu Deus querido, te apresento, meu Deus querido, pastor, a qual vai ministrar a Tua palavra. Usa ele, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. E a cada pessoa, Senhor, que chegou, meu Deus querido, até esse lugar, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo de maneira gloriosa. Na mesma oração, meu Deus querido, te peço que abençoe, meu Deus querido, e proteja. E livre, meu Deus querido, todos, meu Deus querido, que estão nesse lugar, todos que fazem parte, meu Deus querido, desse lugar, que moram aqui, Senhor. Te apresento, meu Deus querido, a irmã e o irmão, qual você deu esse lugar para te adorar, Senhor Jesus. Realiza o desejo de coração dela, conforme, meu Deus querido, a tua vontade. E abençoa cada um de nós, meu Deus querido, através dessa palavra que vai ser ministrada nesse momento. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é fiel para com cada um de nós na tarde de hoje. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías 61 em diante, até onde o Senhor me nos conceder. Isaías. Profeta Isaías 61. Todos encontrou? Diga amém, graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, aleluia, e a vinda da sua vingança. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, louvado seja Deus. A vinda da sua vingança e o nosso Deus consolar todos os tristes. Amém? Que o vento está sendo um grande, vamos dizer assim, adversário na tarde de hoje. Aleluia. O irmão que me concedeu, ele pregou sobre Coríntios, 1 Coríntios 13, versículo 1 em diante, aonde fala: se eu tivesse todos os dons, mas não tivesse a caridade, era como um sino que tine e que não faria muita coisa. Louvado seja Deus. Existe hoje muitos pregadores do Evangelho de Cristo, existem muitas lideranças que pregam esta palavra, mas eu quero dizer para vocês na tarde de hoje, ainda que eu passasse as madrugadas de joelhos, chorando e confessando a minha vida diante do altar, diante do tribunal de Cristo, pode sentar toda a igreja, mas não tivesse a caridade, era como eu não tivesse Cristo na minha vida, era como eu ainda não precisasse muito de falar a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, é como ainda eu precisasse me converter diante de Deus. Eu estou falando conversão para conquistar o coração de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas também diz as Escrituras, porque a fé, ela é conjugada com a obra. Sem a obra, a fé não vai a lugar nenhum, e também a obra sem a fé também é inválida. O conjunto precisa andar junto. Eu tenho que amar ao Senhor meu Deus de toda a minha alma, de todo o meu sentimento, de toda a minha confiança. E o segundo mandamento é amar ao meu próximo como a mim mesmo. Louvado seja Deus. Eu conheço, já tive a grande oportunidade de conhecer homens sinceros diante do meu mestre. Já tive alguma oportunidade de congregar com pessoas que têm compromisso com o Evangelho de Cristo, mas também já fui muito decepcionado com muitos líderes religiosos que eles têm muito amor ao dinheiro, muito amor às ovelhas, mas o que ela venha a oferecer a eles,
Ele ama de todo o coração, de toda a alma, a quantia valiosa e as moedinhas como a Ele mesmo. Mas compromisso com a ovelha, compromisso com a palavra, amar a obra de Deus, ter consciência de que o Senhor pode operar maravilhas através da sua fé. Isso é poucos que têm esse propósito de fazer a obra sem questionar valor e quantia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele montou um decreto do seu reinado, do seu país, para que fez uma grande imagem. Aquela imagem ele botou um dito, ou seja, criou uma lei para que todo o povo, nações e língua se prostrasse diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele lugar, naquele reinado, trabalhava 3 galileus, 3 homens de Deus, por nome Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes não se prostraram diante da imagem, mas o que acontecia para aqueles que desobedecessem à palavra do rei, seria jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quando falaram com o rei, que tinha 3 homens judeus ali no seu palácio, que fizeram pouco do edito do rei, que fizeram pouco da causa que o rei tinha levantado, do propósito do rei, da lei que o rei Nabucodonosor tinha colocado, e não se prostrava diante das imagens que o rei tinha levantado, o rei se irou e se indignou. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei mandou chamar esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. É de propósito que vocês não vão se ajoelhar e se prostrar diante do rei que eu, Nabucodonosor, levantei. E eles olharam para o rei e disseram: tu sabes, louvado seja Deus, nós não queremos te dizer nada. Ele não quis ofender o rei. E o rei disse: qual é o Deus que pode te livrar da fornalha de fogo ardente? E Sadraque, Mesaque e Abednego responderam em uma só voz: nós não precisamos dizer, nós não precisamos te falar, louvado seja Deus. Por que eles falaram assim? Porque Nabucodonosor de maneira nenhuma acreditava no Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Nabucodonosor não fez pouco caso desse rei, desses 3 homens de Deus, e colocaram ele dentro da fornalha de fogo ardente. A palavra de Deus diz que a aquecida foi 7 vezes mais, como de costume, aquela fornalha. Também diz a palavra de Deus que ao colocar o homem de Deus, jogando ele na fornalha, o fogo era tão quente que aqueles que jogavam caía queimado. Louvado seja Deus. E jogaram o primeiro homem de Deus, morreu o primeiro servo de Nabucodonosor ao jogar o homem de Deus. Jogaram o segundo homem de Deus, morreu o segundo servo de Nabucodonosor a jogar o segundo homem de Deus, e a mesma coisa aconteceu com o terceiro que foi jogado dentro da fornalha. Louvado seja Deus. Mas os 3 homens de Deus passeavam no meio da fornalha como tivessem passeando em um lugar comum qualquer, e o fogo não lhe ocasionou danos nenhum. Louvado seja Deus. E Nabucodonosor estava sentado. Quando Nabucodonosor viu os 3 homens passeando no meio da fornalha, e também tinha um 4º homem, disse Nabucodonosor, e o 4º homem é semelhante ao Deus do céu, louvado seja Deus. E o Nabucodonosor ficou admirado ao ver Sadraque, Mesaque e Abednego desfilando no meio do fogo, louvado seja Deus. Ia sair para fora, Sadraque, Mesaque e Abednego olhando para o rei levantou outro decreto para que todos adorassem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esse é o Deus grande, Senhor dos senhores, é o Deus único, é o verdadeiro, porque o Deus que tu prega, o Deus que eu falo, o Deus que tu confia, é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o nome do Senhor. Na tarde de hoje, eu quero te dizer uma coisa, para você que está aqui e que ainda não fez uma aliança com Deus. A você que muitas das vezes ouve esta palavra, mas não dá ouvido. Ou seja, essa palavra muitas das vezes bate no teu coração, mas que você não deixa entrar. Porque quando você convida o Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, para fazer morada no teu coração, porque a Bíblia diz que Ele não habita
não mora em casa feita por mão de homem, mas mora no coração do homem, que é casa feita pelas mãos dele. O Espírito Santo de Deus habita naquele que confia, naquele que acredita, naquele que dá lugar dá a sua vida por ele e convida ele para fazer morada. Louvado seja Deus. E o Senhor começa a habitar na tua vida, e quando o Senhor começa a fazer morada na vida do mais miserável pecador, eu tenho certeza que a vida desse homem muda, assim como mudou a minha, assim como mudou a vida de muitos que aqui estão. Eu conheço ex-traficante, eu conheço ex-viciado em droga, eu conheço ex-assaltante de banco, que começou a meditar nesta palavra e começou a convidar o Espírito Santo de Deus para habitar sobre ele, e hoje são pregador do Evangelho. Também esses homens fez um pacto com Deus, uma aliança com Deus, ele fez uma comunhão com Deus, para que o Senhor não deixe mais a morada, que é o coração dele, e habite 24 horas na vida dele, e transformada foi a vida desses homens, e hoje são mensageiros da palavra de Deus. Trocaram a R15, trocaram o fuzil, trocaram as drogas, trocaram o mundo das drogas, e hoje serve ao Deus onipotente, onisciente, onipresente, que é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o Senhor disse, aleluia, nem todos que falar, meu Deus, esses nem todos entrarão no meu reino. Preste bem atenção. Mateus 23 diz: na cadeira de Moisés há muitos escribas e fariseus, colocando fardo pesadíssimo nos ombros dos outros, mas não querem nem mover com um dedinho. Essa palavra não foi eu que escrevi, apenas estou lendo. Mateus 23, a partir do versículo 1, o Senhor nos fala que nos finais vinham os falsos messias, os falsos profetas, fazendo até cair fogo do céu, se for necessário, para enganar os escolhidos do Deus de Abraão, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Eu quero te dizer na tarde de hoje, que nem todos, que me disse o Senhor, falar, meu Deus, entrará no meu reino. E também, dando sequência, continuidade, lá em Mateus 24, 23, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor já nos identificava naquela época, há muitos escribas e fariseus, há muitos joio no meio do trigo do povo de Deus. Ou seja, há muitos falsos messias, falsos profetas no meio do povo de Deus. Ou seja, há muito trigo, há muito joio misturado com trigo, e não tem como arrancar o joio, porque arrancando o joio vai também arrancar o trigo, porque as raízes crescem junto. Louvado seja Deus. Uma vez arrancando um, danifica a vida do outro. Louvado seja Deus. Nós estamos hoje num final de época. Como assim, pastor? No final de era, vamos dizer assim, a vinda do Filho de Deus, essa está próxima. Todos os sinais que o Senhor falou naquela época está acontecendo no mundo de hoje. Louvado seja Deus. Todos os sinais, como por exemplo, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filho, filho contra mãe, nação contra nação, terremoto, diversos tipos de enfermidade. Louvado seja Deus. Quando acaba uma enfermidade, bem não acaba, começa outra enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Isso o Senhor já nos orientou desde do tempo, louvado seja Deus, desde do tempo que ele falava sobre o templo, que é a igreja. Ou seja, os seus discípulos olhou para aquele templo e disse: não vê essas estruturas, não vê essa obra, melhor falando assim para que vocês entendam. E os discípulos ficaram maravilhados com a estrutura do templo, com o trabalhar dos homens ao fazer aquele templo, uma segurança tremenda. E o Senhor olhou para cada um deles e disse: não vê esse templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Louvado seja Deus. E quando o Senhor falou
aquilo, os discípulos já começaram a imaginar que seria o fim da época. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E perguntou aos discípulos: quando será a tua vinda e quando será esse tempo? E o Senhor deu todas as coordenanças que hoje está acontecendo. Bem, não acaba coronavírus, já tem outra epidemia chegando, porque é final de época, é a vinda do Mestre para reinar sobre nós. Louvado seja Deus, aleluia. Ele já reina, mas ele vai vir levar a sua amada igreja, e levando a sua amada igreja, esse mundo já é do maligno. Louvado seja Deus. É aí que ele separa o joio do trigo. O trigo subirá ao encontro do Deus de Isaac e de Jacó, mas o joio ficarão. Muitos, seja todos os joelhos vão se dobrar naquele dia. Uns vai dizer: em teu nome eu curei, em teu nome eu falei maravilha, em teu nome profetizei, em teu nome ganhei alma para teu reino. Mas ele vai dizer: afastais de mim, maldito vós que pratica a iniquidade. Ah, louvado seja o nome do Senhor. E eu fico imaginando o dia de hoje. Existem hoje diversos homens que pregam este evangelho para criar tesouro na terra, ou seja, construir tesouro na terra. A Bíblia diz: não fará para ti tesouro na terra, mas sim tesouro no céu. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para a igreja: Deus tem me chamado para esta obra. Eu não sou contra. Muitos me chamam que eu sou o único pastor contra dízimo. Quem sou eu para ser contra nada? Eu sou contra as estatutas diabólicas, os espíritos imundos, as potestades malignas e tudo aquilo que é do maligno. Não posso eu, como homem de Deus, acusar e apontar defeito de ninguém, porque eu tenho diversos e inúmeros defeitos. Louvado seja Deus. Antes de eu olhar o aigueiro do teu olho, eu tenho que olhar a trave que está no meu. Mas eu não concordo com o evangelho de prosperidade. Eu não concordo com o evangelho que tem que dar tanto para receber tanto. Eu só concordo com um único evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho que transforma o homem, o evangelho que tira o pecador lá do lamaçal, assim como eu me encontrava. Eu só confio neste tipo de evangelho, que você clame e o Senhor responde, que você chore e o Senhor colhe as tuas lágrimas, que você clame e o Senhor está na tua direita, e que você fala: meu Deus, eu hoje tenho que falar alguma coisa sobre a tua obra, eu hoje tenho que identificar que eu sou homem de Deus ou mulher de Deus. Senhor, faz de mim segundo a tua palavra, enche-me porque eu estou vazio, restaura os vasos, me derrama o azeite. E o Senhor começa a derramar a sua unção, a sua glória, a sua majestade. Começa você a sentir a presença dele, e você se derrete diante dele, os teus olhos não se contêm, aleluia. A tua alegria passa a ser uma alegria contagiosa e contamina todo da igreja, e o povo começa a pular no poder de Deus, a falar em língua estranha e a profetizar. É sinal que o Senhor está no recinto. Louvado seja o nome do Senhor. Na tarde de hoje, eu estou nesse lugar, chamado de Deus na minha vida, para falar do grande amor de Deus. Nós viemos de Mamanguape. Nós estamos ali nas imagens da BR-101, localidade por nome Planalto Mamanguape. Louvado seja Deus. Aonde Deus me fez abrir este ministério, aonde Deus tem operado grandemente, aonde Deus tem manifestado a sua glória, aonde Deus tem renovado, tem salvado e tem feito sinais de maravilha. Eu quero te dizer que você é uma bênção na mão de Deus. Eu quero dizer também que você também é um milagre na mão de Deus. Eu não sei porquê, mas essa senhora que está aí, eu não sei qual é o teu propósito com Deus, mas Deus manda te dizer nessa tarde, não ri não, olha para mim. Deus manda te dizer que Ele é contigo e vai operar grandemente na tua vida. E tu não vai acreditar o chamado dEle na tua vida. Louvado seja Deus. Como homem de Deus, eu quero te dizer, conta os teus dias para a tua vitória. Conta os teus dias para tu fazer a obra do Mestre, assim como Ele tem propósito na tua vida, também teve na minha e tem a minha. Louvado seja Deus. Grande é o teu chamado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Não te conheço, não sei quem tu é, mas tenho certeza que o grande general, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que fez, louvado seja Deus, maná
na casa de uma viúva que já ia morrer de fome, porque ia fazer o último pãozinho para ela comer e o filho, e depois ia morrer. Louvado seja Deus. Mas ela deu ouvido ao homem de Deus. Quando o homem de Deus chegou na porta dela e disse: mulher, dá-me de beber. E ela entrou para a cozinha e ele disse: traz também um pão para que eu me alimente. E ela disse: eu não tenho o que lhe dar, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mandando lhe dizer: tu também só deve ter um pouquinho de farinha, não conheço você, e um pouquinho de azeite. Pode ser esse azeite espiritual ou material, mas Deus vai manar cair fogo do céu e te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nessa palavra. E aquela mulher, ao fazer o pãozinho para o homem de Deus, a bandeja dela, ou seja, as panelas dela, branqueou o azeite, a botija transformou, as panelas encheu de farinha. O milagre aconteceu para a glória do Deus vivo. Assim será na tua vida. Louvado seja Deus. Confia no Senhor, porque Ele vai te fazer uma surpresa gloriosa, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer, levando esta palavra a vocês que aqui se encontram, muitos de vocês possam até dizer assim: mas quem é esse maluco que chegou aqui hoje? É um maluco por Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Renunciei todas as minhas coisas para servir ao Senhor. Estou aqui diante da presença desse Deus maravilhoso para fazer acontecer um milagre na vida de vocês, porque o meu chamado foi para pregar a palavra de Deus. O meu chamado foi para dizer que esse Jesus transforma, batiza com o Santo Espírito e faz com que as maravilhas dele seja manifestada no meio do povo que crê na palavra dele. Que em mim, disse o Senhor, responde-te coisas grandes que não sabe. Louvado seja Deus, porque Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Sem Deus nada somos, mas o Senhor sem nós, Ele continua sendo Deus maravilhoso, poderoso, onipotente, onisciente, cheio de maravilhas. Louvado seja Deus. Mas as bênçãos de Deus é só para os que creem. Quantos creem aqui nessa tarde que Deus pode operar maravilha, que Deus pode fazer o milagre acontecer, que o subnatural do Senhor venha acontecer no meio de vós? Quanto crê, diga glória a Deus. Quanto crê, diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem um pastor do Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tem aqui comerciante da fé, não tem aqui ninguém vendendo milagre, porque milagre é de graça. Aleluia. Unção de Deus é de graça. Aleluia. Prosperidade, quando Deus manda do alto, é de graça. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Aleluia. Aqui tem homens confiantes e que acreditam no Deus de Isaac e de Jacó, assim como Deus foi com Eliseu, assim como Deus foi com Elias, assim como Deus foi com seus profetas no passado. Ele é o mesmo Deus do presente. Ele faz com que saia a água da rocha, Ele faz com que o vento balance, Ele faz com que o terremoto se abale, mas Ele faz com que a tua bênção chegue, a tua vitória, porque Ele diz: assim como eu guardo as meninas dos meus olhos, eu guardo aquele que me ama. Louvado seja Deus. A vitória é daquele que confia no Senhor. O Senhor te guarda, mulher, porque Ele ama a tua vida. Ele ama. Alabassubicão, que teu chamado é grande. Abassubicanda, canta arabaceia. E disse o Senhor Jeová, aleluia, uma mulher um dia tirando água de um poço, chegou Jesus perto da mulher e disse àquela mulher: mulher, dai-me de beber. Louvado seja Deus. Mas aquela mulher era samaritana, e samaritano naquela época não se dava com judeu. Louvado seja Deus. E aquela mulher disse: Senhor, tu és judeu, eu sou samaritana. Tu não sabe que judeu não se bate com samaritano, nem samaritano se dá com judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, a olhar para Jesus, a olhar para aquela mulher, um contemplou o outro, e a Jesus disse para aquela mulher: se tu soubesse a quem te pede, dai-me de beber, tu me pediria, e eu te daria água viva. E nesta tarde, Deus está dando água viva a alguém aqui neste recinto. Louvado seja Deus. E a água que eu te der, tu nunca mais voltarás a ter sede, porque em ti se transforma uma fonte e te leva a vida eterna. Louvados. Eu não estou aqui pregando religião, eu não tenho nenhum
em contato com religioso. Eu não tenho chamado para pregar religião. Eu tenho chamado para pregar um Jesus maravilhoso, santo e poderoso, que transforma as vidas. Aleluia. Eu estou aqui num chamado do meu Senhor para falar das suas maravilhas, do seu propósito e o que Ele tem reservado para os que crê. Louvado seja Deus. Nós vimos que quando Ele estava numa cruz, à sua direita tinha um malfeitor, à sua esquerda tinha outro malfeitor, e no meio de dois malfeitores colocaram o nosso mestre, colocaram o filho do nosso general, colocaram o Senhor dos senhores, mestre dos mestres, no meio de dois malfeitores. Louvado seja o nome do Senhor. Um escarneceu: tu não é filho de Deus, salva a ti e a nós também. Mas o outro se humilhou. Aleluia. Talvez se ele não tivesse numa cruz, ele tinha se ajoelhado e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas aquele que se humilhou, corrigiu o seu companheiro e disse: nós pecamos, nós cometemos muitas desgraças, nós fizemos muitas coisas erradas, mas esse homem não, esse homem é santo. Mestre, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, subcanto. E o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja. Há muitos pastores que precisam se reconciliar com o Mestre Senhor. Há muitos líderes religiosos que ainda precisam de uma conversão para amar mais o Senhor do que o dinheiro. Louvado seja Deus. Em muitas igrejas, quem está mandando é o capitalismo, quem está mandando é o tesouro da terra. Há muito líder religioso que ainda anda com ciúme de perder uma ovelha, ou duas ou três, porque sabe que vai cair as finanças dele, preocupado com o tesouro da terra. Mas eu quero dizer para esse ministério, para esses pastores, para esses que procedem dessa maneira, de que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Aleluia. O Senhor manda te dizer: de que adianta construir trono nessa terra se tu não pode levar? De o que adianta vocês estar preocupados com o dinheiro, com o tesouro terreno? Vocês não deixam as ovelhas de vocês visitar um outro ministério? É com medo de perdê-la, porque em ministério pequeno o Senhor está levantando homens capacitados, corajosos para fazer essa obra. Assim como Ele levantou Jeremias, e Jeremias chegou em frente ao templo e tinha ali um homem, por nome Pulsar, líder religioso da época, talvez fosse um pastor de hoje, talvez fosse um padre. E quando Jeremias entregou aquilo que o Senhor mandou, aquele homem se indignou com Jeremias, colocou Jeremias no cepo, chicoteou Jeremias, alabaçu e canta alabacé. Mas o Senhor Deus de Abraão era com Jeremias. Os profetas do Senhor foram massacrados, e vai começar a perseguição nessa terra aos profetas de Deus que Deus tem levantado. Há muitos Jeremias que vão ser chicoteados, caluniados, colocados na justiça e até na prisão por pregar esta palavra, por pregar um evangelho de salvação, um evangelho verdadeiro, um evangelho que o compromisso seja Ele e Deus, não Ele e o dinheiro. Louvado seja Deus. Você só vê igreja grande, igreja bonita, mas eu quero dizer para vocês, eu mandei um áudio para uma rádio aí, eu fiquei indignado. Uma igreja poderosa que tem lá em Mamanguape, a maior das igrejas de lá, riquíssima, riquíssima em dinheiro, mas em espiritualidade com Deus está zerada. Eu cheguei na casa de alguém nesses dias de pandemia, e cheguei em uma casa, tinha 4 pessoas doentes do coronavírus, e uma criança de apenas 3 meses de nascida, tomando garapa de açúcar à noite, porque a mãe não tinha condições de dar uma lata de leite, de comprar um leite daquele também para dar à sua filha. E aquilo eu fiquei muito indignado, e eu perguntei a ela: e o seu pastor sabe disso? Ela disse: já mandei diversos e inúmeros recados, e ele só disse que não pode. E eu fiquei muito indignado, mandei um desabafo para um amigo meu que é radialista, e por
isso estão tentando me processar, porque duas imundícies tem nesse mundo, é o religioso e o político ladrão. No meio do povo de Deus tem muito religioso, tem muitos escribas e fariseus sentados na cadeira de Moisés e não tem compromisso com o povo de Deus, com o Evangelho de Cristo. Mas eu quero dizer nessa tarde a vocês que estão aqui me ouvindo, o Senhor ainda tem levantado Jeremias, o Senhor ainda tem levantado Isaías, Alabassubi canto, João Batista pregava na beira do Rio Jordão e sua roupa era de pelo de camelo, ou seja, couro de camelo. João Batista não usava gravata, João Batista não usava sapato social, João Batista não usava terno. Hoje para ser homem de Deus tem que usar terno, hoje para ser homem de Deus tem que usar sapato. Eu quero dizer para esses homens, ao invés de vocês se cuidar das vestes carnais, cuide das vestes espirituais. Vocês estão precisando ser revestidos de todas as armaduras de Deus, assim como aquele homem, aquele jovem, aquele homem que pregava na beira do Jordão e dizia: eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas aquele que vem após mim, ele se batizará com fogo, do qual eu não sou digno nem de desatar a pragata, as correias das suas alpargatas. Alabassubi canto. Eu quero dizer para vocês, louvado seja Deus. Eu não pedi a Deus para ser pastor. Me escondi 30 anos na caverna. Quando eu tentei, o ministério que eu fazia parte disse que eu queria me rebeliar. Os fariseus sendo seus escribas e sacerdotes, é isso que ele diz. Quando um membro cheio da unção de Deus, que Deus dá a unção, e eles impedem, eles nem entram no céu e nem deixam os outros entrar. Aleluia! Raça de víbora. Assim como disse o Senhor e o chamou de raça de... É muita indignação. Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? O dia do Senhor está próximo. Esses homens vão ter um acerto diante do Deus de Abraão. Esses homens vão ter um acerto diante do Deus de Moisés, do Deus de Elias, de Isaías, de Jeremias. Alabassubi canta Arabacéia. João Batista dizia: eu não sou digno nem de desatar as pragatas, ou seja, as correias das apagatas dele. Eu não sou digno. Eu falo que nem João Batista. Eu não sou digno de pregar esse evangelho. Não pedi ao meu mestre, Senhor da minha vida, para me levantar como pastor. E todos aqui que fazem parte desse ministério sabem. Nunca preguei prosperidade. Nunca olhei para uma viúva que está atrasada. Cadê o dízimo do mês passado? Pelo contrário, quando chega lá com o envelope, eu vejo quando tem drobo, bota outra quantia do mesmo valor e entrega ela de volta. Porque pastor é responsável por órfão e por viúva. Não é para saquear a viúva, não. É o que fazem hoje os grandes líderes. E vocês sabem quais são as igrejas. Nem precisa dizer. Aleluia. E quando eu faço isso, Deus me manda uma unção gloriosa e uma bênção poderosa. E o meu trabalho, ali Deus manifesta, aleluia, a sua bênção sobre minha vida. A palavra de Deus diz: jamais, disse Davi, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão nem sua descendência. Mas hoje você vê. Por que você vê hoje? Porque a Bíblia está sendo pregada distorcida para favorecer esses ministérios. O Senhor nunca mandou, nunca falou que dízimo era dinheiro. Dízimo era alimentação na época. E muitos dizem que na época não tinha dinheiro. Mentirosos, fraudulentos. Eles mereciam ser presos no artigo 171, estelionato. Que milagre não é para ser vendido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Salvação não é vendida. Poder de Deus não é vendido. Unção de Deus não é vendido.
as coisas de Deus é de graça. Os 12 discípulos que ele levantou, irem por toda a aldeia, por toda a Galileia, pregar meu evangelho. Não se preocupa com o dia de amanhã, porque esse não te pertence. E na casa que não for bem recebido, bata poeira. Ah, mas o ministério precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é você, cambada de canalha. Vocês que precisam de dinheiro. O meu mestre e Senhor não precisa de dinheiro de ninguém. Aleluia. Agora vocês precisam ter carro na praia, casa na praia, carro importado, é isso que eu vejo. Aleluia. Não podemos aceitar esse tipo de ministério, esse tipo de evangelho, esse tipo de coisa, barganhando a palavra de Deus, comercializando descaradamente o evangelho de Cristo. Aleluia. Eu quero perguntar aqui se tem alguém querendo se reconciliar ou entregar a sua vida a Cristo. Pastor, eu nunca ouvi uma pregação desse tipo. Muito bem. Essa pregação lhe comoveu, lhe chamou a atenção. O que mudou da tua vida agora? Você agora está ciente que dízimo nunca foi dinheiro. Agora, quando você ama a obra, quando você coloca a sua confiança no homem que está na frente da obra, e você vê que é homem de Deus, você tem prazer sim de ajudar em quantias. Mas não porque ele pregou Malaquias ou induziu você a dar. Porque o Senhor se preocupava com a tribo de Levi que tomava conta do templo. E os que trabalhavam na roça, ele pedia as milícias, o primeiro boi, a primeira ovelha, a primeira fruta, o melhor. A preocupação do Senhor era com os que estavam na sua casa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você que ouviu essa pregação e quer nessa tarde mudar de vida. Aqui você está falando com um cara ex-mendigo. Comi muita sopa podre para não morrer de fome. Aleluia. Fiz muita coisa na vida, menos roubar, para não ver meus filhos dormir com fome, que já estava chegando nesse ponto. Mas Deus, em 1981, provou que Ele era comigo, e até hoje é. Glória a Deus. Porque nenhum pastor tem coragem de pregar desse jeito. Mas a minha vida está entregue a Deus. Eu já estou devendo hora extra desde 81 até agora. E esse é um novo testemunho que eu vou contar da outra vez que eu vim aqui. Para vocês saberem que é esse doido. Louvado seja Deus. Da onde o Senhor me tirou e aonde Ele me coloca. Aleluia. Aleluia. Meu compromisso não é com esses homens. Meu compromisso é com as almas, ovelhas do Senhor. Muitas estão desgarradas, não aguentaram o fardo pesado que colocaram no seu ombro. Aqui tem um. Eu ouvi falar desse doido, foi até Mamanguape. Pergunta a ele o que aconteceu lá. Eu não conhecia ele. Mas esse que eu falo, esse conhecia e conhece. Aleluia. Não adianta. Ou você serve a Baal, ou você serve o Senhor. Ou você é homem de Deus, ou não é. Aleluia. Não podemos ficar em cima do muro. Se nessa tarde o Espírito Santo de Deus tocou contigo e fala contigo, se converta a Cristo. Eu não estou chamando você para ser religioso. Antes de você escolher uma religião, pode ser ela qual for, seja primeiro homem de Deus. Que muitos dizem que são e não são. Estão aí conduzindo rebanho e não são homem de Deus. São hipócritas e fariseus. Antes de eu aceitar Jesus, aceitar ser evangélico, eu primeiro me candidatei a ser homem de Deus. Antes de você ser católico, seja primeiro homem de Deus. Antes de você ser espírita, seja primeiro homem de Deus. Porque se você é homem de Deus, o Espírito Santo de Deus te protege, te orienta, te levanta. Seja homem e mulher de Deus. Tem alguém querendo ser homem de Deus aqui? Levanta a mão. E eu vou orar por você. Se não tem, eu vou orar por término desse trabalho. E quando tiver outra reunião dessa, eu estarei aqui. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Esse é o quarto culto, não é isso? Nesse lugar. 4 cultos nesse lugar. Eu sei que eu estou sendo apedrejado por algum ministério. Então aí para eles não. Olha, faça um favor. Jogue pedra bem grande, porque o alicerce
Aleluia. O alicerce que o Senhor está me firmando. Precisa de muita pedra. Não é pouca não. Que Deus abençoe a todos que aqui estão. Vou ficar em pé. Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma oração aqui. Para alguém que estiver doente. Vem aqui na frente. Precisando de uma oração. Eu não tenho poder nenhum. Se Deus não for na minha vida. Nada eu posso e nada eu tenho se Deus não for comigo. Aleluia. Quando Deus unge um homem ou uma mulher, uma criatura, para fazer a sua obra, Ele garante. Ele disse que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra, essa não passa. Louvado seja Deus. Eu vou orar pela dona da casa. Deve estar com um problemazinho de saúde, mas não é tanta saúde não. É a idade mesmo. Eu também estou assim. Amém? Louvado seja Deus. Eu também estou dessa maneira. E quando chega a idade, a oração elimina um pouco. Mas é a idade. Passou dos 60, diz